Fala galera, Bruno de Brasília, veio mostrar o deck profile dele, ficou em top 32 do Nacional e ganhou essa Giant Card no dia 2 aí, linda ela. E Bruno, que deck você usou? Eu joguei de Monarca com Extra Deck. E por quê? Eu vim testando desde quando anunciaram o Nacional o Burning Abyss, né? O Burning Abyss Phantom Knight. E depois de muito jogar contra o Monarca, eu vi que eu não podia vencer um deck que tivesse tanto plus quanto o Monarca. Eu não conseguia acompanhar o ritmo de jogo dele. E aí eu comecei a testar um Monarca sem Extra Deck, mas ele também não me deixava seguro, porque essa coisa de tributar um bicho, botar o campo e confiar no campo não tava me deixando feliz. Aí, das últimas 2 semanas do Nacional, eu vi que o Monarca com Extra Deck era um deck que tava muito famoso por aí, né? E aí, o meu desafio das últimas 2 semanas foi descobrir qual seria a melhor build de Extra Deck Monarca que eu usaria. E você acha que venceu o desafio? Você acha que esse deck é o melhor deck, Monarca com esse deck? Sim, eu confio que ele é o deck que mais tem força, mesmo porque eu ganhei no dado uma vez. Durante o torneio inteiro, durante as 9 rodadas do Nacional e durante as 5 rodadas que eu joguei do Giant Card. E ele era o melhor deck em que o cara ganhava no dado, escolhia começar, porque nesse formato todo mundo quer começar. Sim. E o cara botava aqueles campos, aquele soft lock, aquela jogada muito cabulosa. E eu vi que o deck do jeito que eu construí era o deck que mais conseguia quebrar todos os tipos de campos possíveis dos locks do pessoal. Certo. Mostra o deck aí pra gente, Bruno. Vamos ao deck. Bom, antes do deck, eu queria falar das minhas rodadas, né? No primeiro round eu peguei o Domain Monarca. Ele me deixou com 400 de vida logo no começo do jogo. E aí eu fiz o que o Monarca faz melhor, que é não morrer. E ele fez o que o Domain Monarca faz melhor, que é não conseguir avançar no game stage. Certo. Então eu coloquei a Prime lá e comecei a reciclar minhas cartas, esperei o deck dele acabar. Na hora que o deck dele acabou, eu encaixei um Pleiades, encaixei um Vocasaurus. Ele guardou o deck, a gente foi pro side correndo, entrou nos 5 turnos, e aí ele fez o que o Domain Monarca adora fazer. Ele empatou comigo, né? Ele me deu uns locks de By Order of the Emperor e Monarch's Erupt, que eu não esperava. E aí ele pegou o Monarca, bateu 2 vezes no meu Monarca, me comi 600 de dano e foi isso. Mas aí eu fui pro round 2, joguei contra um Extra Monarca. Eu inflei mais rápido que ele, ganhei de 2-0. No round 3 eu joguei contra um Cosmo, ganhei de 2-0 também, muito rápido dele. No round 4 eu joguei contra um Domain Monarca, fui pro tempo, só que dessa vez eu fiz 2-0 em cima dele. Depois joguei contra um Cosmo, fiz 2-0 também. Aí eu joguei contra o Saragosse na rodada 6, ele tava de Odd Eyes, Dracopulse, com um Secret Village. Ele me deu lock no primeiro jogo, no game 2 e no game 3 eu consegui ganhar. No dia 2 eu joguei contra o Ojama na rodada 7. Ele ganhou o primeiro jogo, a gente tava disputando recurso, aí ele deu um top deck de High Gek. No game 2 e no game 3 eu consegui recuperar o jogo. No round 8 eu joguei contra o Kawan, que ficou em primeiro lugar de Mage Spectre. Ele era a pior build, era a pior match possível. Assim, o único deck que eu tinha medo era o Mage Spectre, e o Mage Spectre começando. E aí aconteceu, mas acontece, faz parte do jogo. O Kawan é muito legal, muita gente boa, a gente ficou amigo depois, durante o jogo, depois do evento. E aí por último eu joguei com o Paulo, PRRJ. Famoso. Foi um jogo sensacional, foi um jogo muito bom. Assim, eu entrei em pânico no último movimento assim, do Game 3, que me fez perder o jogo logo no turno seguinte, no Game 3 do tempo. Se eu tivesse jogado direitinho e tal, a gente conversou depois, a gente ia entrar numa briga para quem teria mais vida nos 5 turnos, porque se eu tivesse feito a jogada certa, o Paulo ele não teria mais chance de vitória, por levar minha vida a 0 e sim até mais pontos. No Giant Card, eu comecei contra um menino novato de Mecha Phantom Beast. Foi bem legal o jogo, né? Foi o único jogo que eu realmente brinquei forte. Foi o único jogo, depois de 10 rodadas, eu brinquei forte com o deck. Mas eu recuperei, fiz 2-0. Depois joguei contra o VAPK.
O cara começou com 4 cartas viradas pra baixo, Dante, no turno seguinte ele fez Dark Law Beatrice. Eu consegui passar por cima, ganhei, entrei nos turnos, ganhei de novo, fiz 2-0. Aí eu joguei com um cara que tava com um Fire King pra brincar, 2-0 nele. Joguei contra um BAPK que tentou me dar deck out, não conseguiu. Dei 2-0 nele também. E aí por último eu joguei com um menino muito bom do Rio. Eu acho que o nome dele é Léo, alguma coisa assim. E ele tava de Cosmo e foi 2-1. Eu consegui ganhar minha Giant Card. Bem legal, cara. Primeiro nacional, Primeiro nacional. você quase conseguiu topar, né, pelo visto. É, quase, né? Eu cheguei na mesa 2. Uma rodada, né? Uma derrota. Eu cheguei na mesa 2, perdi. Aí eu fui lá pra trás. Perdeu na bolha então, né? Foi, comecei empatando, ganhei 6 seguidas, eu perdi. Foi bem triste. Acontece. Mostra o deck aí pra gente. Aí o deck, né? Bom, isso aqui é bem obrigatório, as 3 Ether, todo deck de Monarca, de Domain, ou esse deck usa, mas eu não acho que essa seja a melhor carta do deck. Eu acho que ela é a carta mais forte, é a carta que dá resiliência ao deck, né? Ela dá continuidade para todas as jogadas. Certo? E é a carta mais agressiva que a gente tem, né? Agora, a melhor carta do deck mesmo são os Erebus, né? Que eu tô usando 3. Eu vi muita build que usava 2 dele em Testals, só que durante os treinos eu via que o Testals, às vezes eu fazia uma jogada boa, tirava uma carta da mão dele, só que o Testals ele não fazia as duas coisas que o Erebus tem de muito bom, que é enviar as 2 Spell e Trap do deck pro cemitério e o efeito de reciclagem. Eu foquei o deck em fazer Erebus turno 1, no turno do cara se eu precisasse eu dava uma Ether, no meu turno de volta eu dava Erebus. Meu turno eu dava o Erebus. Todo turno que eu jogava eu dava um Erebus. Então esse foi o foco e foi muito bom. Continuando os Monarcas, né? Eu usei 2 Kurais. As pessoas pensam em usar 3, usar 1, mas eu acho que 2 é o número ideal. Porque ele na mão não é uma coisa extremamente horrível, né? Você pode fazer um Kurais com Return, você dribla a Dark Lady, a Strike, mas pior do que ter ele na mão é não ter ele no deck. Que isso tira a jogada da Ether Kurais, que é uma coisa que se você precisar é um recurso muito forte. E por último, eu usei um Majesty. Ele foi just in case. Eu invoquei ele algumas vezes só, 2, 3 vezes durante o torneio inteiro, durante a Giant Card. Mas se eu precisasse, ele estava aqui. E ele é uma carta de pressão, né? Às vezes eu invocava um Erebus, botava um Majesty na minha mão, o cara se entortava todo, fazia umas jogadas toda estranha só pra ele não tomar esse cara. Aí acabava que eu nem invocava ele mesmo, eu só buscava ele pra botar medo no cara. Só o fator psicológico, né? Foi, ele tem mais um no side, né, pra pegar um Cosmo, um BA, mas ele de main deck mesmo eu usei só pra isso. Certo. Aí os Minions, né, eu usei 2 Edeia, 2 Idea e 2 Idols. Tem gente que usa 3 dela, 2 dele, 3 dele, 2 dela, 1 dela, 2 dele. Mas eu acho que essa é a melhor proporção, né? Porque você abrir com esse bicho na mão não é tão ruim. Você abrir com ela também não é tão ruim, porque ninguém tá rodando Veiler agora, o Ghost Ogre também tá em baixa. Mas você puxar ela sem alvo dele no deck é horrível. Então eu pensei numa forma de eu ter acesso a ela rápido, que eu conseguisse jogar ele pra eu fazer um Aidos, Edeia Aidos, e que eu não tenha mais alvos ruins, né? Porque eu só faço uma dela, eu trago ele. No turno seguinte, eu reciclo ele pra fazer ela e trazer o segundo Aidos, eu vou ter 2 Aidias no deck e um Aidos. Isso é péssimo. Sim. Aí, continuando os Minions. Os Minions não, né? Aqui vem a Engine, que eu usei além, né? Foram super quantos, eu tô usando 2 Red Layer. A gente até tinha discutido, né, se eu usar 3, mas acontecia muito de eu abrir com Tenacity, 2 Red Layer, muito Spell de Monarca e 2 dele. E eu vi que 2 era o suficiente, assim, porque quando eu precisava eu botava ele, mas ele era uma carta que eu queria que viesse rápido pra dar special dele, trazer uma trap do cemitério e fazer um Exceed, né? Então, pra acompanhar ele, eu usei o Blue Layer. O Blue Layer foi a minha concessão pra Brilliant Fusion, porque eu acho a Brilliant Fusion uma carta péssima. A Brilliant Fusion é uma carta que você quer puxar uma, quando você ativa uma Brilliant Fusion você tem 2 horríveis no seu deck, e aí você tem que forçar a fazer um Durandal pra você tirar uma Brilliant Fusion morta da sua mão, e eu não achei isso tão forte. O Blue Layer, ele foi na minha mão no torneio inteiro, nos dois eventos. Ele veio em 2 games. No game 1 contra o Domain, que o cara abriu, setou 2 cartas, passou, dei normal dele, peguei meu Red Layer e passei. E contra o Saragosse, que eu ia perder de qualquer jeito, então não fez muita diferença ter puxado ele na mão. E teve outro torneio que eu joguei também, que eu dei normal dele, você tem uma stone forte com o Ether na mão, então
vale a pena ter ele. E ele foi muito, muito importante na Giant Card, em que eu dei um maxi no cara, ele queria que eu comprasse o deck inteiro, eu comprei o deck inteiro, passei na minha end phase, eu descartei ele, um Red Layer, tinha outro Red Layer no cemitério, fiquei com 3 cartas no deck. Aí o cara ficou muito chateado por ele não ter dado um deck out pra entrar nos 5 turnos e ganhar de mim de 1-0 de um jeito muito feio. Então, pra isso ele também serviu, né? Certo. Aí, de monstros, por último, tô usando 3 Maxi. As pessoas perguntaram por que eu não usava 2, porque essa carta é horrível contra o Domain Monarca e tudo mais, só que meu metacall foi o seguinte, eu imaginei que teria, primeiramente, muito Cosmo e, segundamente, muito PK, né? Muito BA-PK. O BA eu achei que ia ser o favorito, mas o medo da Ghost Reaper talvez tenha feito as pessoas mudarem um pouquinho. E eu achei que não teria tanto Domain Monarca, porque as pessoas odeiam a minha Hornet de Monarca. E isso virou uma fama ruim que ia tentar fazer com que as pessoas não usassem o deck. No máximo, eu pegaria muito o Extra Deck Monarch. Essa carta é legal, porque o Extra Deck Monarch você consegue fazer 1/1, pelo menos no turno que você puxa ela. Mas foi massa demais usar essa carta. O cara da Fire King Island, eu dar isso aqui no Straw Man. O cara mostrar um BA da mão, dar isso aqui, junto com o side que eu usava contra o BA. Realmente fez a diferença disso aqui. E também, né, as pessoas falam, não, se você puxar o Maxi contra o Domain, o Domain não te mata, você não morre, você não mata o cara também rápido, então puxar essa carta aqui é bem um foda-se, porque você abre com isso aqui, Stormforge Monarca, você tá jogando. Você não precisa de usar 5 cartas do Summon pra jogar a minha home. A minha home é muito mais tempo do que como veio sua mão. Spells eu usei 2 Teleport, por causa do Blue Layer, né, claro. Eu usei uma Upstart. A minha maior preocupação com esse deck foi fazer turnos em que eu conseguisse invocar o Monarca, buscar uma Ether e passar. Mas o meu objetivo era fazer um Erebus turno 1, setar Stormforge e botar a Ether na mão. Que foi o que eu consegui fazer durante o torneio inteiro, mesmo jogando segundo. O meu objetivo como segundo era dar um Stormforge e Erebus Return. Então, eu acho que o Upstart ajuda de eu botar alguma carta estranha, né? Aí eu usei um Rota. O Rota foi o jeito de chegar nessa carta rápido sem ter 3 dela e chegar nessa carta rápido sem precisar afunilar o deck, na verdade, né? Então dar um Rota, buscar esse aqui, te bota muito na frente na minha match. Ter acesso a essa carta no começo do jogo dando panteísmo é uma coisa muito boa. A outra carta que eu usei, essa carta foi sensacional, o Foolish. O Foolish, ele conseguiu jogar ele pra reviver um Blue Layer, pra eu ter um Tribute Food. O Foolish me ajudou a jogar esse bicho fora, pra devolver ele pro deck, junto com o Red Layer que eu já tinha usado, dar uma teleporte e buscar de volta. Eu também dei Foolish nesse bicho pra completar a Idol's Idea. Eu dei Foolish nela pra devolver uma Spell Trap pra mão, e o Foolish também nele, né? Que você abre fudido, pelo menos você consegue ter um Monarca na sua mão. Então essa carta é muito boa, ela não é Ingenium, ela é mais uma tech, né? Aí de Spells Monarca eu usei no Domain. Essa carta pra mim, mais do que uma, é um lixo nesse deck. Com certeza. Pra mim ela só tem que ter uma pra você descer aqui e você começar a espancar os Monarca do cara, sem você precisar bater cabeça, e você começar a fazer Monarca tributando um bicho só que poupa a sua trap. Você poupar as spells do deck pra invocar a trap é uma das coisas mais importantes que você faz no seu deck, como esse da deck. Com certeza. Aí, continuando, isso aqui dispensa explicações. Óbvio. Essas cartas são escrotíssimas, eu acho que, na minha opinião pessoal, se qualquer carta dessas aqui tomar lista, o Monarca vai deixar de ser tão escroto quanto ele é. Qualquer um. Com certeza. Então, com certeza. Todas aqui são obrigatórias 3, menos do que isso você é mongol. Você é doente mental, Você é um doente mental. E aí uma carta que eu usei 3 e as pessoas pensaram, você é um doente mental por usar 3. Mas essa carta me poupou isso. Às vezes eu abria com essa carta, eu queria ativar isso aqui, daí isso aqui pegar uma Storm forte. Isso aqui ajudava para eu remover do jogo isso aqui, revelar 3 disso, me adiantava o jogo. E aí, uma coisa muito importante pro meu deck, que eu queria resolver Erebus várias vezes. Eu não queria jogar cartas boas do meu deck pro cemitério. Pra mim, meu deck tem que ter isso aqui. Se o meu deck tiver isso aqui, tá ótimo. Isso aqui eu nunca vou enviar do meu deck pro cemitério. Eu vou enviar qualquer coisa menos isso. Então eu vou lá, começo, faço a minha return, faço meu Erebus, pego a minha Ether, tô jogando.
A partir desse momento eu posso fazer uma Éter Curais que vai me dar 2 cartas, renovar minha mão, e aí eu posso usar meu extra deck, isso aqui só serve para enviar do deck pro cemitério. Vira um deck thinning, né? E ter acesso a essa carta no começo do jogo ajuda a tirar a Brick Hand, que todo mundo tem tanto medo, né? Porque o Andrés Torres, que topou lá no SS... Sem falar que o fato de você usar mais spells também te ajuda a reciclar mais o Erebus, né? Isso. Essa carta aqui, eu queria ativar uma para começar a fazer o jogo. E aí, uma coisa que nenhum jogador de Monark eu vi fazendo, nos 3 matches que eu joguei contra o Monark, dos que eu assisti. Você não precisa ficar buscando essa carta loucamente. Você precisa desse cara, ir pro cemitério, você ativar essa carta, ela ir pro cemitério, você começar a pegar spell ruim e ativar o efeito dele para devolver pra mão a própria Éter. Sim. Éter é uma carta que você guarda. Não é pra você invocar Éter, trazer outra Éter, buscar Éter, invocar de novo e gastar as 3. Não, esse jeito faz o seu deck acabar muito rápido e você jogar muito spell que você não quer. Eu acho que isso faz uma diferença no jogo. E por último, 3 return, porque abrir com isso aqui é a mesma coisa que você abrir de Gem Knight Lazuli e Jack Knight, que era o que muita gente estava querendo fazer. Porque, você dá Brilliant Fusion, pega o Gem Knight, tributa o seu Serafinite, desce o Jack Knight e pronto, você tem a Monarca na sua mão. Mas, porra, você abrir com uma Lazuli é péssimo. Você abrir com o Gem Knight é horrível, você abrir com o Jack Knight é horrível. Então, eu optei por fazer isso aqui e isso aqui, que era uma jogada que me salvou muito durante o torneio inteiro. Aconteceu muito de eu estar com essa carta, tá com Red Layer na mão, tá com isso aqui e uma Tenacity. Se fosse um Red Layer, eu não estaria jogando, sabe? Sem contar que nesse deck eu tenho virtualmente 5 Red Layers, né? Que são os 2 que eu uso, a teleporte do Layer que viram Red Layer depois. E por último, 3 Prime. Se você usa menos do que 3 no seu deck de extra deck Monarca, você também é um mongol. Porque contra BA e contra Cosmo, você vai ficar fazendo trap pra você não morrer. Você quer invocar o seu Red Layer, trazer a trap, fazer seu Exceed. Mas mais importante do que isso, essa é a carta mais importante da minha home match. Isso foi o que fez eu fazer os caras gastarem 30 minutos do tempo dele tentando me matar e não conseguir. E eu continuando com muito fôlego. Porque a Panteísmo, ela não é a carta de draw. Isso aqui é uma carta pra você começar o jogo bem. Depois que você começa o jogo bem, sua carta de draw é ela. Porque ela você consegue jogar 2 spells, resolver o seu Monarca, devolver pro deck, continuar tendo seus plus. E você fica usando as mesmas spells de novo, de novo, de novo. Então, por isso 3, 2 são pra invocar e 1 é pra ativar. Basicamente isso. E é isso. As pessoas tendem muito a jogar essa carta pro cemitério todas as vezes. Depois ficar sem spells pra resolver algum Monarca grande. Então, acontece muito. Então pra mim o plano base era começar Erebus, Return e Stormforge. Depois que eu consigo fazer essa coisa funcionar, era botar isso aqui e começar a fazer loop com essas duas pra fazer um Pleiades, alguma coisa. E as pessoas usam muito errado essa carta. O cara acha que toda a gente fez e você tem que invocar esse bicho. E aí quando você vê 3 turnos depois, você tem 10 spells removidas de jogo. Isso é péssimo, isso é um jeito muito ruim de usar essa carta. O Extra Deck foi uma coisa engraçada porque as coisas que eu não usei no Nacional, eu usei muito no Giant Card. Eu usei o Number 38, nunca usei em nenhum dos 2 eventos, mas ele tava lá, né? Ele é um bicho legal pra você pegar um monkey board, pegar uma escala. Esse bicho aqui também eu pensei em usar contra o Paulo, se eu tivesse feito a jogada certa, se eu não tivesse morrido. Se eu tivesse o turno seguinte, eu ia usar essa carta. Muito cis. Foi péssimo. Nossa, a jogada que me fez perder foi ridícula. Eu fui muito burro. Esse bicho, porque o Daniel gosta muito dele, a gente testou bastante, mas acabou que eu nunca invoquei, eu nunca senti a necessidade de invocar esse bicho. O Rank 8, eu nunca quis invocar, eu queria dar um Erebus, se eu quisesse dar uma Éter, bicho, eu tava batendo pra matar, eu não tava invocando isso aqui. Aí por último, isso aqui é uma prótese do Gimmick Puppet, o Number 15. O efeito dele é até 2 vezes por turno você estoura o monstro do cara e se ele for um Exceed você causa dano igual ataque. Isso pra mim foi um jeito de você matar de um jeito muito engraçado o BA quando ele faz uma Beatriz defensiva, o cara tá com pouca vida. Eu imaginei em algum deck rogue, às vezes a própria Mirrormesh de Monarca. Eu pensei em fazer esse bicho junto com o Volcasaurus, que você matava o cara muito, mas acabou que eu nunca senti necessidade de usar. Os Rank 8 eu não invoquei, nem no Nacional, nem no Giant Card. Aí, os Rank 5, invoquei todas as partidas. Todas. Principalmente contra o Domain.
Porque você usar esse bicho faz a Ether cair numa hora errada, faz você causar dano num cara que ele não queria, então esse bicho é muito bom, eu queria encaixar o segundo. E outra coisa sobre o Volcasaurus, que geralmente as mirras de Monarca elas tendem muito a ir pro tempo, né? Isso. Então o fato de você ter uma carta dessa faz muita diferença. Esse bicho ele foi muito forte. Aliás, a possibilidade de você poder fazer invocar. um Volcasaurus, que é uma coisa que o Domain Monarca não tem. Justamente, quando eu fiquei com 400 de vida lá, eu comecei a invocar bichos em defesa e o cara não conseguia passar por cima. Eu fazia uma Ether, trazia um curar de defesa, estourava minha própria Ether e o cara não conseguia me arrancar 400 de vida. Meia hora e o cara não conseguia. E aí na hora que o deck dele acabou, eu fiz o Volcasaurus ali, tomou Ether. Aí eu fiz alguma jogada que já tinha um Monarca na mão, um Erebus nele e pronto. Resolvi o jogo aí. Eu usei também um Constelar Pleiades só. Eu me arrependo e não me arrependo de ter usado só um, porque eu nunca senti a necessidade de usar dois. Mas esse bicho é muito forte. Ele na Domain, contra Domain também é muito bom. Eu joguei contra o menino Carlos Henrique na rodada 4. Um sapo? Não era o sapo. Eu achava que era o sapo, né? Falaram que ele não ia jogar, mas... Aí eu olhei assim, Carlos Henrique, tá bom, é o sapo. Mas aconteceu da gente ir pro templo. Eu vi ele gastando as 3 Ether do deck dele e ele invocou um Erebus e ele tava doido pra esse Erebus tomar uma Storm forte. O que eu fiz? Eu fiz Trap no meu turno, no final do turno dele, Trap no meu turno e invoquei um Pleiades. Aí, beleza, tudo bem. Dei Domain, botei um Erebus meu pra nível 6, devolvi o Erebus dele pro deck, entrei na batalha, ele tinha 5.200 de vida. No começo do jogo eu tinha arrancado 2.800 com o Erebus batendo. Aí ele foi trazer a trap, meu Constelar Pleiades subiu ele pra mão e bati, 5.300. Isso no turno 3, eu acho, do tempo. Isso aqui foi bom contra o PRRJ também. Eu dei um OTK muito forte em cima dele, que eu fiz trap, né? Invoquei o bicho. Aí eu dei teleporte, trouxe Blue Layer, deixei o bicho level 6, fiz uma Ether. Aí beleza, até aí eu fiz uma Ether que trouxe um Erebus. Aí eu dei Aidos, que trouxe a Idea, Aidos, tributei os dois, trouxe uma ideia que trouxe um Eidos. Entrei na batalha e a gente tinha um Terror Top em defesa e um bicho virado pra baixo, que ele deu o Terror Top e eu dei Maxine nele. Aí eu entrei na batalha e devolvi o bicho setado e bati. Isso aqui foi muito dano em cima dele. Foi assim que eu ganhei o Game 2. Então esse bicho é sensacional. Mas eu nunca invoquei ele mais de 2 vezes, porque pra eu invocar ele 2 vezes eu teria que usar a trap 4 vezes. Então eu não consigo ver uma situação em que eu removo de jogo e faço trap 4 vezes pra fazer Exceed. Esse bicho, a única vez que eu invoquei ele foi no último game do último jogo do Giant Card. O cara abriu lá, deu bobeira, eu fiz um Erebus, ele deu bobeira, eu nem invoquei o Monarca da minha mão. Eu fiz trap, botei ele, o bicho tava com o campo vazio, eu botei o meu Erebus pra bater 2 vezes. E foi assim que eu ganhei o Game 3. Assim, eu comecei e tal, a gente jogou, eu comecei, ele tentou fazer uma jogada, passou e eu matei. Foi isso. Esse bicho é sensacional. Ele é muito bom. As jogadas dele com Red Layer, às vezes turno 1 você quer fazer Red Layer, Trap, faz ele. Pronto, você tá feliz. Isso foi uma carta que me ajudou muito a tirar o FTK do Monarca, né? Do Cosmo. Porque eu ativava isso aqui. Aí o Infinite negava. Aí eu dava panteísmo, todas as coisas. Invocava ele especialmente e trazia aqui. Fazia o Magna Live. Entrava na batalha e batia na Lady dele, ativava efeito e estourava o Infinite dele. No turno dele ativava efeito e estourava o Olivier. E aí pronto, o cara tava lá com 2.000 de vida, todo quebrado, com o campo todo zoado. Então, esse bicho foi muito bom. Sem contar que ele poder ativar no turno do oponente é uma coisa muito boa, e o Red Layer poder trazer ele de volta é uma jogada sensacional. Um Gaia, não invoquei nunca. E as pessoas fazem muito Volcasaurus Gaia, mas esquecem que o Volcasaurus ele não bate direto. Pode bater numa criatura. Não pode bater direto. Aí às vezes o cara no impulso faz o Volcasaurus Gaia e pronto, você fica feliz. Porque você não vai tomar Volcasaurus de novo. Então esse bicho aqui era pra finalizar o jogo, eu não tive necessidade de usar nunca. Mas ele tava lá e ele em treinos, ele foi uma carta sensacional. Isso aqui ganhou o jogo contra o Cosmo. E pra mim, isso aqui era... Se eu tomasse uma Mask of Restrict e o cara tivesse um piloto no campo, eu não conseguiria invocar uma Dreus pra eu tentar estourar Restrict, que eu poderia tomar um Destroyer no meio do caminho ou uma Dark Lady. Daí
eu ganhei um jogo de Cosmo contra o Cosmo com isso aqui. Ele tava com 100 de vida, aí ele tinha 3 pilotos. Eu fiz uma Tyrus e comecei a bater, comecei a testar os pilotos dele. Aí começou a descer nave, no último bicho ele não tinha nave. Aí eu bati e ganhei o jogo. Consegui arrancar o 100 que faltava. E essa carta é muito legal, ela toma Destroyer. Ela bate no cara sem medo. Eu usei a Beatrice e o Dante. Esse combo, eu vi muitas pessoas usando isso e pensava, porra, como é que o cara faz isso? Ele tem que invocar Curais, Majestic Curais, como é que ele faz, né? Ele funciona assim, você dá uma... Isso aqui você pode fazer de turno 1. Você dá uma domain, revela ela e deixa ela nível 6. Ela fica nível 6 até o final do turno. E aí você bota o seu return, alguma coisa, invoca ela, traz ele, estoura as cartas e pronto, você tem uma Beatriz. Pra que usar essa carta? Contra Cosmo, eu não queria fazer isso, porque eu queria ter Stormforge e Ether sempre. Então eu queria ter um monstro no campo e eu não ia tributar minha Beatriz. Eu usei isso contra BAPK, sendo o segundo no Game 2. Porque eu sei que o BA ele tem problema pra tirar essa carta, ele ia ter que ficar dando farfa. E ele ia ter que focar nessa carta que não é o objetivo, ele tem que focar nos monarcas. Sem contar que essa carta aqui eu fazia ela, tirava Ether, mandava um Erebus pro cemitério e pronto. Eu tenho o monarca que eu quiser no meu jogo. Ou eu fazia ideia que pegava uma Stormforge de volta pra mão, no turno do cara dava Aedes e pronto, eu tenho a Aedes. Ela foi muito legal, e como eu invoco ela da maneira correta, ela tinha efeito no turno que é invocado. O Dante tá aqui só caso o cara queira se aventurar a matar a minha Beatriz e achar que não tem nada. O Zé Maior, eu só usei ele contra o Mecha Phantom Beast, que o cara tava com 2 cartas setadas, eram 2 Call of the Hunted. Aí deu uma call, eu setei minha return e estourei outra carta dele que era uma Mirror Force. A Mirror Force normal. Que por incrível que pareça ele me fudeu muito naquele jogo, então ele foi legalzinho. Uau. Foi engraçado. O penúltimo monstro foi a Adreus, que eu peguei emprestado também. A Adreus eu não invoquei durante o jogo inteiro, porque eu pensei, essa carta é um out pro Mask of Restrict. Mas os caras me davam Mask of Restrict, eu tinha Twin Twister, ou às vezes eu tava com o Monarch em jogo, o cara passava, flipava uma Mask of Restrict, eu pegava meu Monarch e começava a bater nele. Eu não precisava invocar a Adreus, mas ela tava lá just in case. E por último esse bicho, eu acho ele o melhor Exceed que tem. De todos aqui eu acho ele o melhor Exceed, mas eu não invoquei nunca. Porque eu acho que ele é muito bom, hein? Pois é, o melhor Exceed eu não invoquei. Eu acho que ele é muito bom quando você tá com Brilliant Fusion, que você faz a Brilliant Fusion, faz a Seraphite, traz uma trap e pronto, você tem ele. Aí você pode redirecionar qualquer efeito do cara pra estourar sua Brilliant Fusion, ele pode renovar a sua mão, mas eu não queria fazer um deck com Brilliant Fusion só pra usar esse cara, pra mim é muita vaidade, né? Mas ele tava lá, ele é legal, o cara dá uma Ether da mão dele, você pode baralhar a mão do cara, só que os caras ficavam tentando me dar lock com o domain. E aí eu virava, tá, você vai tentar me dar um lock, eu não vou tomar esse lock e a gente vai ver quem tem mais recurso. Eu ganhava, sempre. Então eu não precisei invocar ele. Esse aqui foi o extra, né? O side. As pessoas acham que Ghost Reaper é a melhor carta contra BA, mas essas pessoas são burras. Essa carta é a melhor carta contra BA. Polêmico. Eu joguei de BA, do Duelist Alliance, até o Necros. No Necros eu vendi o BA, voltei a jogar de BA, testei o BA pra jogar o torneio e vim de Monarca de última hora, mas fazer isso aqui contra um BA é a melhor coisa que existe. Se você tá turno 3 com a Ghost Reaper, você vai fazer alguma coisa? Você não vai. Mas você dá um Flying Sea no cara, o cara vai dar uma Fog Blade no seu Flying Sea. O cara vai dar um Farfa no seu Flying Sea pro Flying Sea voltar. Essa carta é muito estúpida, o cara vai ter que virar ele pra ataque e bater no Monarca. Essa carta é muito, muito boa contra o BA. Sem contar que o bicho faz BA, você dá esse bicho. Pronto, o cara perdeu 2 cartas. O cara vai ter que dar um Farfa se ele tiver dado normal de um Graph pra dar aqui e gastar mais carta da mão, então... Muito boa essa carta, sensacional, genial. Eu queria usar 3, que bom que eu encontrei 3 espaços no site pra ela. E ela é melhor que a Ghost Reaper porque ele é bom em qualquer turno de jogo. E pra mim a Ghost Reaper é a melhor carta contra BA se você está de BA. Porque você acerta outras cartas do extra deck dele. Você pode acertar a Beatriz do cara, o alvo da Beatriz, você pode acertar um Great Sword.
Você tá com medo de um, sei lá, de um Rebellion Dragon, você pode dar. E você ainda pode invocar ela e fazer um Virgil com PK se tiver muito zoada a situação. Mas se você não tá de BA, pra mim essa é a melhor carta. Eu usei o segundo Majest. O segundo Majest era pra todos os decks em que eu achava que o segundo Kurai seria ruim. Então eu tirava um Kurai e botava ele. Esses decks eram o Cosmo e o BA. Eu acho que Magispector, Dracopols e a Mirror Match esse bicho não era tão bom. Então, eu pensava assim, qual deck que eu não quero dar Kurais no cara, que eu quero dar Kurais só em mim? Se eu quiser dar um Kurai só em mim, eu vou usar um. Então, eu usei bastante ele no Game 2 e Game 3 contra Cosmo e BA. Isso aqui foi o meu medo de pegar a Synchrofusionist. O Gabriel Neto estava usando o Synchrofusionist e ele estava jogando perto da gente, ele estava sempre 3 meses, 5 meses de diferença. Inclusive ganhou no Osiris, né? Ele bateu no Osiris, o bicho começou de Brilhante Fusion e ele olhou, cara, o Nets gosta de jogar com os decks diferentes, deve ser Brilhante Monarca. Aí deu um Maxi, aí tomou deck out. Aí eu fiquei com medo. Eu testei isso aqui. O cara ficou triste. Quando eu caí nos 5 turnos contra o Domain Monarca, a segunda vez eu falei, foda-se. Se eu pegar um empate de novo, eu vou dar Rage Kit nessa merda, eu vou testar um side. Eu botei ele e botei a outra carta que eu tenho aqui, né? Daí eu comecei e dei um draw lock nele. E o cara passou. Aí eu perguntei, essa carta foi boa? Ele falou, não. Você não vai me matar ou você simplesmente trocou o search que eu ia dar agora pelo search do próximo turno. Então, essa carta é boa contra o Monarca, mas é boa pra você dar e matar o cara na volta, porque se você não matar o cara na volta, não vai ter benefício nenhum. E aí tinha um combo, né? Não consegui fazer. Não consegui nem invocar esse bicho, nem quis usar essa carta. Então, mas tava aqui. Tava aqui pra pegar o Synchrofusionista, se o Gabriel tivesse jogado comigo, eu ia ficar louco, seco atrás dessa carta. Eu usei uma Frost. Isso aqui é o meu medo de Magispector, meu medo de Rogue, Deck Demais e qualquer coisa do tipo. Esse aqui foi o meu must. Ele não estava no main deck. Por quê? Porque eu queria a engine mais forte possível para eu ganhar o game 1 rápido e para eu ir pro side e botar isso aqui. Eu não quis usar isso aqui de main. Mesmo porque às vezes você tava com um combo certinho de Monarca na sua mão, aí você tá com essa carta. E aí você tem que dar valor pra essa carta. Às vezes você é segunda e aí você tá com o combo torto porque ele tá torto porque você tá com essa carta na mão. Às vezes uma quinta carta ia te ajudar a fazer uma primeira jogada, uma segunda jogada, e como Desmond Johnson diria, né, na época do Pepe, que a gente tava falando mais cedo, se você tem 3 jogadas nesse formato, você ganha o jogo. Sim, com certeza. Porque o cara vai ter resposta para as primeiras 2. Isso aqui é uma tentativa de simplificar o game state que eu não gostei. Mas ele entrou. Todos os jogos eu botei isso aqui Game 2 e Game 3. Porque o side é óbvio, o cara vai me dar uma Magical Restrict e às vezes o cara vai me dar uma Deflector também, mas um erro que eu vi foram que as pessoas, quando você vai fazer o seu side deck, você tem que pegar suas 15 cartas, embaralhar dentro do seu deck e tirar 15. Então, muitas vezes, os caras pegavam assim, separavam 3 cartas, tiravam 3 e falavam, bora jogar. Então eu já sabia que eu não 3 Restrict. Aí várias vezes os caras botavam 6. Assim, eu sabia que eu não 3 Deflector e 3 Restrict. Ou era 2 Draw, 2 Restrict e 2 Deflector. Então eu acho que isso é muito importante. Fora que esse formato já durou tanto tempo, então tá muito previsível você saber o que vai acontecer. Eu sei o que eu vou tomar, eu sei que o cara vai querer me dar uma Magical Restrict Game 2 e Game 3. Essa carta tá aqui. E eu acho que eu ganho na corrida, porque eu dou panteísmo, a Idia que pega o panteísmo de novo, dou panteísmo de novo, dou Tenacity, revela um Monarca, dou panteísmo de novo. Então eu ter acesso a essa carta vai ser muito mais rápido do que o cara ter acesso a Restrict. O Monarca é o deck que tem o maior draw power do formato, então isso também me fez ter vontade de usar esse deck. Esse aqui era meu medo de Mermail, Dracopulse e qualquer outro deck estranho que toma Highgate perde. E meu medo de Hero também, tinha muito Hero na fila. Tinha muito menino de Hero, eu tava desesperado. Mas eu botei contra o Saragosse e não veio. Eu usei uma Royal Decree. Só uma? Só uma porque eu fiquei muito noiado com esse deck. Pra mim, esse deck não podia brincar de jeito nenhum. Então, eu queria usar uma porque se eu desse uma panteísmo e comprasse uma segunda, eu tava na merda. Então eu queria dar isso aqui e eu não queria sentar nela. Eu queria dar isso aqui pra eu poder invocar meu Monarca e depois se ele tirasse eu tava um pouco me fudendo que eu tava jogando. Eu acho que o Monarca é um deck que você tem que jogar, você não tem que tancar o cara. Exatamente. Ele tem... Eu penso assim, jogando, o Monarca é o deck mais forte do formato. Então eu preciso de cartas que façam ele jogar. Com certeza. E aí, por último,
3 Deflector, a melhor carta que existe na minha home match. Tiveram uns caras de Extra Deck Monarca que usavam a Restrict pra você fazer o seu Monarca, dar Restrict e começar a usar o Extra Deck. Mas eu acho que eu não gasto de recurso à toa. Eu dei isso aqui, o menino tava com uma Domain, Return, na hora que ele ativou Storm forte. Eu desliguei 3 cartas dele com isso aqui. Então foi muito forte, foi muito bom. Isso aqui era o meu lugar pro Maxi, né? Eu tirava os 3 Maxi do meu main deck, colocava isso aqui e jogava contra o Monarca. Então, e aí, só uma consideração. Esse bicho, eu tirei ele de side para todos os decks que eu considerei que estavam mais consistentes que o meu. Então contra Cosmo eu não tirava isso aqui. Contra Cosmo Island, menos ainda. Então eu tirava isso aqui muito contra BA, PK e contra BA. Porque pra mim, BA, PK e o BA, quaisquer 2 cartas fazem jogo. Então eu não queria me dar o luxo de puxar essa merda aqui, ficar fudido e não conseguir jogar. Então isso aqui eu usava o side. Isso aqui era meu espaço para os 3 fly em si. Então normalmente, a Twin, ela entrava legal em decks que o Max era ruim. Então podia tirar os 3 Max e colocar isso aqui. E aí eu também tinha, né, a terceira Return. Se eu tiro essa carta, eu quero tirar a Return, porque eu quero ter 2 só. E aí, isso aqui também eu tirava muito pra side, isso aqui caso o Maxi eu precisasse manter. Então essas cartas aqui que ficavam a mais, né. E aí é isso. Foi bem legal o torneio, conheci muita gente legal. Joguei muito, né? Aproveitei bastante o deck. E pra mim esse é o melhor deck do formato mesmo. Ele é o deck que tem mais força, ele tem mais jogadas sem perder o fôlego. Ele é um deck que o cara tá lá, lida com o seu campo, você tá com 6 cartas na mão ainda e um bicho pra invocar no turno seguinte. E esse foi um incrível main deck. Você gostaria de mandar algum recado pra alguém? Sim, eu queria agradecer, né, ao time, o TNT, né, o George aí que tá gravando o vídeo. Oi, George. O Michael, que também foi uma pessoa que acompanhou bastante. E eu também queria mandar um abraço pra todo mundo que achou que eu ia parar de jogar depois que o Pepe tomou lista, porque eu fiquei muito puto. Era um deck que eu tinha acreditado. E a todo mundo que emprestou carta, o Lucas, o Osiris, o Emildo que treinou bastante, o Emildo é um cara muito esforçado, o Daniel que ficou comigo dias e dias aqui, a gente treinando no Mirror Match o dia inteiro, de 2 da tarde às 11 da noite. Queria agradecer também ao Henrique. Metade desse extra deck aqui é do Henrique, porque ele gosta de jogar de Ignite, não é o melhor deck do mundo, mas tem um extra deck muito bom. Mas o meu deck usa o extra deck melhor que ele. E a galera da loja também, Inside Games, deu todo o suporte, fez torneios muito bons pra gente. O João Paulo, na verdade todo mundo de Brasília, foda-se. E porra de cards, né, Nobre? Porra de cards. Bora beber, porra. Fama. Parabéns, Bruno, pelo deck. Obrigado. Quer dizer, pelo resultado. E parabéns pela Giant Card também.